Estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil, todo mundo via internet, tvpox.com.br. A sua participação obrigatória, 3721-1955, jornalismo@tvpox.com.br. Nesse bate-papo aqui muito importante sobre a reativação, a possível reativação da linha, né, do trem turístico aqui em Poços de Caldas. Nós estamos conversando com o jornalista Rubens Caruso e também com a diretora da Escola Criativa Idade, Tereza Mesquita. Bom, Rubens, minha pergunta do bloco anterior, né, nem minha, mas do Fábio Tony, em relação ao que aconteceu com os dormentes, com os trilhos, com o próprio trem, a locomotiva de Poços de Caldas. Então, William, todo esse patrimônio patrimônio ferroviário, é patrimônio federal, pertence à União. Na ocasião da desativação do ramal, veja que o trem ainda funciona em Poços de Caldas, mas é uma atividade de carga. O trem sai da estação Bauxita, carregando o minério de Bauxita, e vai para São Paulo. Esse trecho da estação Bauxita, ali na região do Bortolã, para São Paulo, funciona normalmente até hoje. O que nós não temos é o ramal, é o trecho urbano do ramal, que é o trecho entre a estação central aqui, a estação Mogiana, que nós chamamos, e a estação Bauxita, mais ou menos 9, 10 quilômetros de traçado. Em 1996, a FEPASA, que era então concessionária do trecho, achou por bem desativar esse ramal, esse trecho entre a estação e a Bauxita. E como o trecho ficou economicamente desinteressante, a FEPASA achou por bem remover os trilhos. Trilhos valem muito dinheiro, é um material nobre, é caro, e os trilhos foram retirados. Para retirar trilho, é operação de engenharia. Ninguém tira trilho e leva embaixo do braço. Uma barra de trilho pesa 35, 40, 45 quilos o metro de barra. Você imagina retirar 10 quilômetros de uma linha dupla, né? Então, mesmo os dormentes também, existe uma lenda aqui em Poços de que tem dormente em casas de promotor e tal. Isso é conversa, eu conheço, não tem dormente enfeitando fachada de casa. Tem cruzeta de poste, que é um material que você, mesmo dormente, você compra tem um monte de lugar. Você vai daqui para Pouso Alegre, você vê um monte de lugar que vende dormente, até trilho. Trilho também, sucata, você consegue comprar em ferro velho. Não tem, isso é lenda de que roubaram. Ninguém rouba 10 quilômetros de trilho sem ninguém ver e não toma atitude nenhuma, né? Agora, aproveitando aí um trocadilho infame que eu vou fazer agora, porque eu ponho com a mais um. Mais um entre todos. Você acha que a cidade, e todos nós que moramos aqui há tantos anos, você acha que, na verdade, nós é que ficamos dormentes em relação a essa questão do trem? Quer dizer, eu na verdade, eu me lembro que a minha família, nós íamos de trem, não só, várias famílias faziam isso, piquenique, né? A gente ia até Águas da Prata, no trem, mas de repente aquilo foi se diluindo, ninguém prestou muita atenção. Eu lembro até do meu tio Eduardo, morava aqui, inclusive, né, nessas casas ao longo aqui, perto da gente, aqui próximo, inclusive, a TV Poços. Onde nós ficamos dormentes, a sociedade dormiu, o que aconteceu? Foi uma fase de turismo decadente, né? Teve uma fase que o negócio não ficou inviável operar um trem aqui. O grande erro de quem estava no poder na época... Isso que década? 96 para 97. O grande erro foi ter permitido a retirada dos trilhos. Isso que é a conta cara que a gente está correndo atrás hoje de recuperar. Porque os trens turísticos são um sucesso no Brasil todo. Nós trouxemos como parceiros do projeto e numa audiência pública que teve especificamente sobre esse assunto, a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, se manifestou muito interessada em ser parceira de Poços de Caldas nesse projeto de trem turístico. A ABPF, para quem não conhece, opera os trens de São Lourenço à Soledade de Minas, o de Campinas, Jaguariúna, que são projetos muito bem sucedidos, com locomotiva Maria Fumaça. E eu recomendo quem não conhece que vá conhecer para ver a importância, o impacto, o quanto provoca as pessoas o trem. E aí o que aconteceu foi assim, a FEPASA mandou retirar os trilhos, ordenou a retirada dos trilhos, e infelizmente ninguém foi lá e deitar em cima para impedir a retirada, e hoje a gente está correndo atrás de alguns milhões de reais do governo federal para reativar, reconstruir esse trecho.
Tereza, a gente está observando todo, e você com certeza está acompanhando todo esse processo, a escola, a criatividade envolvida com isso, né? O que é passado, na verdade, praticamente para a escola em relação a essa conscientização? Eu fico, às vezes, percebendo assim, que é interessante, porque hoje a gente vive num mundo de tecnologia, né? E às vezes eu vejo pessoas falando assim, porque esse trem já foi, já era, esse negócio de ficar voltando ao passado, o trem é uma coisa que foi, agora nós estamos em outro mundo, em outro universo. Como é que a escola tenta fazer essa ponte entre essa questão da tecnologia e de alguma coisa que fez parte da história de Poços e que agora vocês tentam, vamos dizer, recuperar e reativar? Isso é bem difícil, porque para eles, para as crianças, é algo bem do imaginário, né? Tanto é que na primeira caminhada que nós fizemos, as crianças bem pequenas ainda falavam assim, mas nós vamos andar de trem já? Já vai ter o trem lá? Porque a campanha, né, eles acham, e dentro do que as crianças vivem hoje do imediatismo, que você pede o trem e o trem já estará lá, né? O que eu uso muito de interlocutor com os jovens e com as crianças são os avós. Há até um projeto da escola com o curso de arquitetura da PUC, crianças e construção de intervenção em muros urbanos, né? Construção com terra e intervenção em muros urbanos. Nesses encontros, a memória da cidade vem à tona. Então, para este trabalho, a gente tem um segmento social, que são crianças do Lar Criança Feliz, os alunos da escola e os alunos da arquitetura da PUC. E eles, possivelmente no segundo semestre, a intenção é fazer o muro próximo aqui à estação e à linha férrea com este tema. Então, os avós são grandes interlocutores. Eles trazem a memória da cidade. Então, eles semanalmente, mensalmente estão na escola e eles trazem isso que você acabou de falar do seu tio. Então, esses avós vêm contando isso tudo. No último encontro de quinta-feira, até uma das meninas do Lar Criança Feliz, havia uma avó próxima e contando do pai maquinista. Era outra linha férrea que era de Cruzeiro, Itajubá, e ela relatando para as meninas, né, como era o trem e toda essa maravilha do trem. E as meninas perguntaram, mas não tinha ônibus? Então, a realidade deles é esta, né? E ela ainda disse, não, o trem era muito mais barato que o ônibus. Então, quem faz essa ponte, quem facilita esta interlocução são os avós. Ô, Rubens, a gente tem acompanhado também, né, dentro desse movimento, dentro dessa própria participação da escola, houve recentemente, eu queria que você falasse o processo que tem acontecido. Você teve com o prefeito recentemente, houve uma audiência pública discutindo o tema. Eu queria que você, em rápidas pinceladas, e talvez, não sei, se quiser aprofundar também pode, em relação ao qual que foi o caldo disso tudo, como aconteceu essa reunião com o prefeito, essa questão da audiência pública. Em fevereiro, são muitas as questões, muitos os parceiros, muita gente aliada, mas em fevereiro eu tive uma reunião, já tinha o projeto mais ou menos idealizado, mas nós não tínhamos referências de valores ainda. E o vereador Flávio Faria, que até então, até recentemente, era o único político que tinha se interessado pelo projeto, que esteve lá na nossa empresa para ver, para conhecer o projeto, para ver a minha apresentação. Ele conseguiu uma audiência com o deputado Odair Cunha, aqui em Poços. Pleno sábado de carnaval, o deputado Odair Cunha estava aqui em Poços e quis ver o projeto. Então, nós fomos até o deputado Odair Cunha, apresentamos o projeto, ele gostou, ele acompanha um outro projeto que está sendo implantado nessa região de São Lourenço, Soledade de Minas, que é São Sebastião do Rio Verde. Ele conhece bem o projeto, ele é parceiro do projeto lá. E ele nos questionou sobre custos, e até então eu não tinha qualquer referência de valor.
eu corri atrás de uma empresa que hoje constrói dois ramais, 2 trechos ferroviários de trens turísticos, em parceria com a BPF, com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e expliquei a situação, o que nós tínhamos aqui e queria uma referência de valor. E a referência de valor que nós tivemos para reconstruir esses 10 quilômetros de ferrovia entre a Estação Central e a Estação Bauxita era de R$8.200.000. E número que a princípio assusta, né? Você fala, nossa, 8 milhões, quanta coisa você não faz com 8 milhões, né? E aí eu sempre tive sensibilidade de não ir atrás dessa verba na prefeitura, porque a gente sabe de muitos anos a situação financeira ruim da prefeitura. E aí ficamos com aquela dúvida, e agora, né? Como é que a gente faz? Como é que se paga isso? Como é que se paga isso? Em fevereiro, mas assim, questão de dias, assim, o governo federal anunciou a liberação de uma verba de mais ou menos R$500 milhões específica para investimento em projetos de trens turísticos. E aí foi assim a cerejinha do bolo, era o que a gente precisava. A gente tinha a cidade envolvida, movimentação social, a gente tinha uma entidade habilitada, uma entidade sem fins lucrativos para operar o projeto, interessado em operar o projeto. E aí nós tínhamos o governo federal oferecendo dinheiro. E o governo federal está oferecendo dinheiro para quem for lá levar o projeto. A parte triste dessa história é que até hoje a gente não conseguiu colocar um projeto no governo federal. Eu tive 3 reuniões já com o prefeito, uma no dia 18 de abril, em que eu e o Álvaro Vilela estivemos lá, fizemos uma apresentação para ele muito simpático, muito atencioso, muito receptivo ao projeto. Imediatamente a prefeitura divulgou um press release sobre o assunto e tal. E em 17 de maio, quase um mês depois, nós tivemos audiência pública. Eu estive de novo no gabinete conversando com o prefeito, levei o pessoal da BPF, o Geraldo Godoy, que é diretor da BPF, que é uma das pessoas técnicas da BPF. Levei o Denis Esteves, que é o presidente do Instituto História do Trem de Ribeirão, que é um parceirão no projeto também. E nós fizemos uma reunião com o prefeito quase um mês depois e até então não tinha acontecido nada. Assim, de concreto, né? De apresentação de projeto, de ir ao governo federal, de ir ao ministro do turismo, quem quer que for, falar, eu preciso estar nesse projeto, o que eu tenho que fazer e tal. E nós estamos discutindo até hoje a questão do estudo de viabilidade técnica. A BPF fez uma proposta, essa proposta eu protocolei ao prefeito no dia 27 de março, que o que é preciso fazer de concreto, de engenharia, de técnica, para a gente reconstruir o ramal ferroviário entre as estações de Poços e Bauxita. E até hoje a gente não conseguiu viabilizar isso. Existe um movimento... Tem uma palavrinha que eu ouço muita gente falando, e eu não sei se isso concretiza, porque às vezes me some. Eu falo, o que será que é isso? Eu queria saber assim, as pessoas falam assim, falta vontade política. Você diria que falta vontade política, Rubens? Olha, William, o que a gente espera, assim, eu vou fazer uma parte aqui, pessoal, vamos mandar perguntas, por favor. Só chegou uma até agora, estou achando que a gente está baixando a audiência do programa, William, estou preocupado. É que eu acho que talvez a gente está conseguindo dirimir algumas dúvidas. Talvez. Não, mas podem ligar para criticar também, reclamar. Sou contra o projeto. Então, nós somos democráticos, né? Quem é da iniciativa privada, William, tem essa coisa de fazer rapidamente, né? Você a burocracia trabalha contra você sempre. Então, se você quer fazer um projeto, você tem ele em mente, você tem ele formalizado, você tem ele idealizado, você quer levar para a pessoa que pode executar, e nesse caso só a prefeitura pode executar o projeto, o cidadão não pode, a entidade não pode ir lá pleitear uma verba federal e o governo federal oferecendo a verba. Quem quer dinheiro para fazer trem turístico, me traga o projeto que eu prometo estudar. E dos pré-requisitos é que seja uma cidade com um vasto conjunto turístico, que é o nosso caso. A gente se enquadra em todos os quesitos. E basta preencher, o governo federal oferece, disponibiliza na internet uma cartilha que ensina você a preencher o projeto. E até hoje nós não conseguimos fazer. E aí aconteceu o seguinte, o pessoal da PUC, basicamente pelas mãos do professor Francisco e da professora Adriane, se propôs a criar um comitê para fazer uma parte do preenchimento desse projeto, ajudar a Secretaria de Turismo, porque tem uma parte que só a Secretaria de Turismo pode preencher, tem uma parte que os estudantes podem preencher, mas estão acontecendo essas mobilizações para, lógico, né? Isso tudo é para pressionar a prefeitura, porque essas pessoas acreditam que o projeto é bom para a cidade. Então, o que está faltando
vontade política é um termo assim de difícil definição, né? Mas o que se espera é assim, ó, o projeto é bom, eu gostei, o prefeito sempre afirmou isso. O projeto é bom, eu sou simpático ao projeto, acho interessante. O prefeito botou uma pedra no meio do caminho assim, que era a questão do plano diretor, porque existe uma diretriz, sabe-se lá quando foi colocado no plano diretor e está no plano diretor até hoje, que era a transformação do leito ferroviário aqui na área urbana em avenida. E a própria prefeitura já se deu conta, tem estudos técnicos da prefeitura, de que não cabe uma avenida estrutural nas dimensões convencionais que tem que ter uma avenida. Então, esse é um assunto já meio sepultado, mas está na lei até hoje. Então, alguma alternativa para modificar isso nós vamos fazer, porque nós estamos jogando uma chance de conseguir um investimento muito bom para Poços. Nós estamos jogando fora essa possibilidade, botando pequenos obstáculos. Então, o que eu espero do prefeito, e eu acho que já até passou da hora, é ir no Ministério do Turismo e falar, olha, o que a gente precisa, além de 3, 4 pagininhas de papel preenchidas. Mas eu acompanhei também através de release da prefeitura e acompanhei também no Facebook uma situação onde você estava junto com outras pessoas ligadas a esse movimento, numa reunião com o prefeito municipal, e nessa reunião, por exemplo, houve a presença de um outro empresário local, que foi o Kennedy Carvalho, que já se colocou com um outro projeto que colocava outras questões em relação a essa reativação do trem. Eu queria que você, após o intervalo, comentasse sobre isso, como é que aconteceu essa reunião com o prefeito e essa presença do Kennedy Carvalho, que citou um outro projeto, parece que um pouco diferenciado do que você apresentava naquele momento. Não saia daí, a gente volta já aqui, você pega esse trem aqui do Hora da Verdade, na sequência, com Rubens Caruso e também com Tereza Mesquita. Até já.